Mas obrigado aqui. Eu acho que tem trazer os pontos que estavam sendo colocados aqui sobre a questão da Anvisa, os próximos passos, porque aqui a gente está falando de um monitoramento que foi feito, que está sendo feito de forma contínua. Isso é muito importante, todo esse trabalho que está sendo feito, desse monitoramento em cima dessa vacinação. E os dados encontrados mostram que essa interrupção temporária de vacinação pelo PNI é uma medida adequada e equilibrada para o que está sendo encontrado. Então, o que a gente vai fazer daqui nos próximos dados agora na Anvisa? A Anvisa já notificou o Butantan, já informou o Butantan já está encaminhando algumas informações importantes para a gente, mas a gente vai continuar nesse processo aqui de maior esclarecimento em cima dessa questão, e temos esse diálogo intenso com o Butantan e com o PNI e com toda essa estratégia agora de investigação, de depuração desses dados que foram encontrados. Isso é muito importante, fazer essa depuração de todos esses dados e ter um processo um pouco mais conclusivo, um pouco mais direto de todos esses casos encontrados, tanto dos 42 quanto dos 3 casos que foram mencionados aqui. Então, para isso, a gente vai acompanhar com essas informações, vai acompanhar esses estudos que vão ser feitos e vamos chamar também um painel de especialistas para poder estar acompanhando isso. A ideia é trazer as principais pessoas, os principais pesquisadores dessa área para poder avançar nessa discussão. Acho um ponto bastante importante nesse sentido. Então, agora o próximo trabalho da Anvisa é de todo esse acompanhamento, de todo esse processo, daqui para frente, até para poder fazer toda essa avaliação a partir dos dados que já estão sendo apresentados, os dados que foram encontrados. E fazer esse reforço aqui do todo o trabalho que a Anvisa fez nesse sentido, que a gente está falando aqui de um estudo que seguiu todos os ritos regulatórios e os melhores ritos regulatórios. O Butantan é uma instituição séria, que faz um trabalho de forma bastante qualificada. A gente está falando das principais instituições brasileiras de pesquisa, então o trabalho foi feito com 16 estudos clínicos de fase 1, só para trazer, que é o que vai avaliar a questão da segurança dessa vacina, foi feita pelo NIH. Foram 17 mil pessoas que participaram de todo o processo de estudo clínico de fase 1 e fase 2, mais de 6 mil com placebo e 11 mil pessoas foram vacinadas com a vacina. E os dados que foram encontrados, o Éder explicou isso muito bem, agora a gente está falando de um cenário com quase 500 mil vacinas aplicadas. É normal que alguns eventos muito raros começam a aparecer. Agora, a ideia... O objetivo agora para a Anvisa é acompanhar todos esses casos e avaliar esses casos de forma bastante consistente. É isso. Muito obrigado, Leandro. Professor Esper Calas. Pronto. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o diretor do Instituto Butantan e estou aqui representando toda a comunidade do Instituto Butantan e todos aqueles envolvidos também durante o desenvolvimento dessa vacina, mas nesse momento fazendo essa reflexão sobre esses dados gerados pelo Programa Nacional de Imunizações no seu programa de farmacovigilância. Rapidamente, lembrar a todos que o Instituto Butantan vem trabalhando no desenvolvimento dessa vacina há aproximadamente 20 anos. A gente começou essas discussões, trouxe as sementes dessa vacina para o Brasil por licenciamento a partir do NIH há cerca de 15 anos, e a despeito de várias outras instituições no mundo que receberam essa vacina para fazer o seu desenvolvimento, o Instituto Butantan foi a única instituição que decidiu por seguir no seu caminho de desenvolvimento, não só incorporando os processos de produção, controle de qualidade, avaliação e controle, e depois a realização dos estudos fase 2 e fase 3, que envolveu esses números de voluntários que foram apresentados aqui, a quem eu não canso de agradecer o altruísmo de participar de todos esses estudos para a gente coletar as informações a respeito desta vacina. O Instituto Butantan submeteu o primeiro pacote para a Anvisa em abril de 2024, onde tinha cerca de 80% a 85% dos dados clínicos, e completamos a submissão um pouco mais adiante, ao redor do fim de 2024, em dezembro de 2024 mais precisamente. Foi um processo longo de discussão com a Anvisa, onde
fomos aos mínimos detalhes dos dados dos estudos clínicos, de todas as informações, tivemos que gerar dados e discussões adicionais, foi uma discussão extremamente responsável, rigorosa, para avaliar se a vacina merecia o seu licenciamento, que foi concedido em novembro de 2025. O Instituto Butantan vinha, inclusive a pedido do próprio governador Tarcísio, se dedicando e investindo na produção, mesmo antes da aprovação, porque a gente sabia da necessidade que existe de enfrentamento da dengue no país. Em nível de saúde pública, a carga que isso representa para o país, só para mencionar que a vacina protegeu durante 5 anos os voluntários participantes, numa estimativa média de proteção de 65%, já foi mencionado aqui. Em 5 anos, nos últimos 5 anos, a dengue de 2025, 24, 23, 22, 21 matou quase 10 mil pessoas dessa doença. Então, a gente se viu na obrigação de fortalecer esse processo aqui no Estado de São Paulo, no Instituto Butantan, para fazer a aprovação. Fizemos um termo de compromisso com a Anvisa, que inclui vários estudos que foram comprometidos pelo Instituto Butantan, vários deles já estão sendo realizados, que é o acompanhamento após o licenciamento da vacina, como também a exploração de outros aspectos da utilização da vacina. Depois que a gente tomou conhecimento desses dados que foram compilados pelo Programa Nacional de Imunização, também temos discutido a implicação desses resultados e evidente que a gente se comprometeu integralmente para avaliar tudo que for possível dessas informações. A primeira delas, a avaliação profunda de todos esses casos, para a gente tentar entender os pormenores de cada uma dessas pessoas que desenvolveram essas reações e entender qual que é a natureza dessas reações. Segundo, a continuidade desses estudos, a avaliação das bases de dados junto com o Ministério da Saúde, uma coisa que a gente vem discutindo bastante, integrar as bases de dados que têm as informações sobre os vacinados e também as informações sobre a dengue em geral do país e entender essas distribuições. São estudos que epidemiologistas estão acostumados a fazer e com a ajuda do PNI, tenho certeza que o Instituto Butantan deve ajudar a contribuir com essas avaliações. Expandir as análises de benefício do uso da vacina e a gente também vem discutindo já internamente, tentando trazer para esse fórum do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde a proposição de novos estudos para avaliação tanto da base de dados e o que pode ser feito reavaliando essa estratégia de vacinação que o ministro mencionou. Eu quero encerrar dizendo que o Instituto Butantan é uma instituição de 125 anos que vem trabalhando no desenvolvimento de produtos imunobiológicos para enfrentamento de problemas de saúde pública no país. Nós vamos continuar fazendo isso, a gente vai aprofundar nesses estudos, nessas avaliações. O nosso compromisso é com o máximo rigor científico possível e a gente vai trabalhar nesse sentido com a esperança de que nós vamos conseguir dados suficientes, evidências suficientes para mostrar que a vacina tem benefício para a saúde pública brasileira e pode ser retomada essa vacinação. Para isso, nós temos um corpo de pesquisadores ali no Instituto Butantan, colaboradores que trabalham, são especialistas nessa área, que já estão mergulhados nessas informações e vão mergulhar ainda mais na medida que esses dados ficarem disponíveis. Devolvo a palavra para o ministro e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na mesa discutindo com vocês esse assunto.